Eu tive que sair da aldeia para aprender a ser quem sou e aprender a respeitar quem eu sou. O grande sonho da minha vida, eu nunca imaginei, nem no meu sonho mais doido, estar fazendo parte do movimento indígena, nunca. Eu não conseguia, a gente estava numa retomada em 86, chegava lá um pessoal do CIMI, né? Então, era o pessoal que tinha se formado em história, tinha advogados, tinha não sei o que, eles estavam apoiando toda aquela luta. E aí eles diziam, eu não entendia como que esse povo que formou-se, né, que tem um padrão de vida classe média alta, como é que pode estar metido aqui, sabe, comendo da nossa comida. Eu não quero essa vida para mim, então xingava assim, né, eu não ficava questionando. Eu tinha um irmão que me cobrava muito, né, você tem um rei na barriga, né, te orienta e tal. E o grande sonho da minha vida era ser médica. Mas eu tinha esse lado também meio que humanitário. Eu queria ser médica porque eu poderia ter uma vida confortável, que eu achava, e poderia também amenizar a dor de alguém. Então, né, apesar de ser alienada, mas eu tinha esse lado meio que humanitário. E nessa perspectiva eu fui para Recife, né, eu deixei meu povo numa retomada, tinha sido feita em outubro de 86. E foram 6 anos de luta judicial para conseguir essa terra. Em 88 eu fui para Recife. A Constituinte estava estourando, aí meu pai então estava assim, participando das mobilizações, de tudo, né? Eu tinha um irmão também bastante ativo. E eu estava lá, né? Eu estava só vendo pela televisão, assim, na casa da minha tia, com um grande sonho de fazer vestibular de medicina em Recife e me formar em medicina. Então foi lá que eu aprendi, né, quem eu sou, onde que era meu lugar, como deveria fazer. Porque aí eu passei um ano, eu cobrei da FUNAI uma bolsa, primeiro uma bolsa para fazer pré-vestibular. Tinha acabado de fazer 2º grau em uma escola da rede pública, né, que era 6 meses funcionando, 6 meses de greve. Então era uma confusão. A FUNAI me colocou no pior cursinho que tem em Recife. E depois de 3 meses, né, o cursinho me convidou a se retirar, porque a FUNAI me pagava mesmo. E eu morava com uma tia minha, que era funcionária da FUNAI. Então aí eu realmente comecei a ficar triste, né? Eu fui trabalhar, né? Eu digo, olha, trabalho e eu pago um cursinho decente. Fui trabalhar, ser recepcionista de uma loja. E aí recebi um salário mínimo. Era em Olinda e eu morava na periferia de Paulista, então eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar em Recife, que onde era o cursinho. Quando eu pagava o cursinho e as passagens de coletivo, então acabava-se todo o dinheiro, aí não tinha dinheiro nem para tomar um refrigerante, porque se eu tomasse um refrigerante, faltava o dinheiro de pagar a passagem de um dia do mês. Então, estava complicado, né? Pô, eu comecei, mas como é que eu vou vencer, hein? Meu grande projeto de vida é vencer na vida. E vencer na vida, para mim, era ter um carro, ter uma casa confortável, ter, sabe, querer comer algo, poder comprar, querer vestir uma roupa e ter o dinheiro para comprar, era poder querer ir em tal lugar e poder ir. Então, isso era vencer na vida. Pô, como é que eu vou vencer na vida ganhando esse salário mínimo, né, e sem conseguir sequer estudar? Esse foi um aspecto. Outro aspecto é que eu, morando no Recife, eu era um bicho antissociável, né? Não conseguia me relacionar. Não sei como é que eu consegui mudar. Eu ainda tenho umas sequelas desse meu lado, mas hoje eu já controlo mais. Então eu não conseguia ser a maninha lá da aldeia, que saiu da aldeia para ir para a cidade grande, né, considerada grande. Eu não conseguia ser aquela maninha. Mas eu também não conseguia ser uma pessoa daquela cidade. Eu vivia num conflito
né? Isso era muito ruim. Eu não me sentia nada. Eu não era eu, mas eu também não era aquelas pessoas. Eu não conseguia me entrosar, eu não conseguia estabelecer amizade. Então, era uma coisa complicada, né? Então, e aí, junto a isso, e todo o questionamento que eu comecei a fazer, só eu vou ter que voltar para a aldeia e eu vou produzir na terra, eu vou vencer. Só que eu vou vencer na terra. Aí eu voltei e eu participei da primeira iniciativa minha assim, de luta que eu participei. Foi contra a FUNAI, lá pelo hospital que a FUNAI tinha um convênio, ia acabar e tal. Isso ainda no Recife. E depois eu voltei para a aldeia e eu tinha no meu pai a grande... Eu acho que meu pai foi o meu grande mestre nesse sentido. Foi a figura que me incentivou, que me estimulou, sem nunca me cobrar isso também. Meu irmão me cobrava, né? Mas meu pai não. Meu pai foi o cara que me induziu a fazer sem que eu percebesse. Então, meu pai foi uma figura nesse processo. Eu voltei nessa ilusão de produzir na terra. Aí quando eu chego eu descubro que não tem terra. Então, meu povo não tem terra para produzir, não tem terra para produzir até hoje. E aí eu comecei a lutar para defender a terra. Então foi assim que eu me envolvi. Né? Eu voltei para a aldeia, fui para Recife em 88 e eu voltei no início de 90. Né? Já com esse projeto novo de vida, com outros valores. Então, isso foi no início de 90 e já comecei, quando eu voltei, já entrei direto, já fui convidada a participar na época da Comissão Indígena Leste-Nordeste, o que mais tarde se tornaria o que hoje é a Apoime. Então assim, foi assim que eu entrei, foi assim que eu comecei. E foi meio, precisei sair de dentro de mim para aprender quem eu sou, né? E para aprender a dar valor que eu era, né? Dar valor ao meu povo, dar valor a todos os valores que meu povo sempre deu, que sempre defendeu.